Imagine o som dos passos ecoando pelo mármore frio. As portas do palácio de Herodes se abrem com imponência. Salões imensos decorados com ouro, colunas gregas e símbolos do poder romano brilham sob a luz das tochas. Herodes Antipas, governante da Galileia, veste púrpura real. Sua coroa reflete a ambição e o orgulho que carrega no coração. Enquanto músicos tocam suavemente, servos murmuram rumores que cortam como lâminas. Há um homem pregando no deserto. Milhares o seguem. Alguns dizem que ele é João Batista, ressuscitado. O coração de Herodes dispara. Medo e culpa o dominam, pois ele sabe o que fez. No primeiro século, Jerusalém fervia de expectativa. Roma controlava com mão de ferro e o povo sonhava com o Messias que os libertaria. Profetas surgiam no deserto clamando arrependimento. Entre eles, João, firme como Elias, voz do deserto, denunciando pecados diante de reis e soldados. Herodes o temia. Sabia que João era justo e santo. A consciência queimava como fogo, mas havia algo mais forte. Herodias, sua mulher, antes esposa do irmão Filipe. A lei condenava isso. João não se calou. Diante do rei, ousou dizer: "Não te é lícito ter a mulher do teu irmão." Essas palavras foram como espada. Herodias o odiava com toda a alma. E Herodes, dividido entre medo e desejo, ordenou que João fosse preso, acorrentado na escuridão fria da prisão. Mas mesmo atrás das grades, a voz do profeta ecoava, firme, implacável, chamando todos ao arrependimento. E é aqui que a tensão começa a crescer. Um rei perturbado, uma mulher sedenta de vingança e um profeta que não recua diante da verdade. Até onde isso vai chegar? Prepare-se, porque o clímax dessa história vai te surpreender. Fique comigo, porque a revelação está apenas começando. Era o aniversário de Herodes. Um banquete, dança, risos e no centro uma promessa feita sob aplausos que custaria a cabeça de um profeta. A filha de Herodias dançou. Herodes, envolvido pelo olhar dos convidados, jurou: "Tudo o que me pedires te darei, até a metade do reino." A jovem correu até sua mãe. E Herodias, cheia de ódio, sussurrou: "Peça a cabeça de João Batista." E ali, diante de todos, numa sala cheia de poder, religião e luxo, o silêncio dos sábios foi mais alto que o grito do profeta. O prato chegou, a cabeça de João. Sangue sobre prata, justiça assassinada por vingança. Verdade silenciada por um juramento tolo. E hoje? Quantos Joãos são decapitados em nome do entretenimento? Quantas vozes são cortadas por ofender o poder? Quantos se calam por medo, conveniência, silêncio religioso? Cuidado! O mesmo espírito que matou João ainda circula. Onde o pecado se veste de glamour, onde líderes juram por aplausos e profetas são excluídos por dizer: "Isso não é certo." Deus não esquece o sangue dos justos, e o seu silêncio pode estar construindo uma prisão para a sua própria fé. Mestre! Mestre! João Batista foi decapitado! Jesus para. Não se move. O mundo parece parar com ele. O som dos pássaros morre. O vento cala. Até o sol parece recuar atrás de nuvens de cinza. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora ardem como brasas. Sua respiração se torna profunda, lenta, como se cada fôlego carregasse o peso do mundo. Jesus, voz baixa, mas que corta o silêncio como trovão. João, o que preparou o caminho? A voz que clamou no deserto:
o maior entre os nascidos de mulher, morto. Ele fecha os olhos. Uma lágrima escorre, não de fraqueza, mas de fogo contido. Quando os obre, há neles uma dor ancestral, uma dor que carrega o grito de todos os justos assassinados desde Abel. Jesus, erguendo os braços ao céu, voz ecoando como julgamento e lamento. Eis o profeta, eis o que não temeu rei, nem coroa, nem espada. Eis o que apontou para o cordeiro e não se curvou diante do lobo. Que Herodes beba seu vinho sobre o sangue inocente, mas o sangue de João não gritará em vão. Os discípulos se aglomeram, assustados vendo o mestre como nunca antes, não apenas compassivo, mas irado. Uma ira santa, uma dor que rasga o peito do céu. Jesus, subitamente, com voz calma, mas densa como o mar antes da tempestade. Venham, retiremo-nos para um lugar deserto, longe das cidades que matam profetas, longe dos palácios que trocam a verdade por danças. Ele se vira, caminha em direção ao mar. Não fala mais, mas cada passo é uma oração, cada passo um adeus, cada passo um juramento silencioso. Os discípulos o seguem em silêncio, como se temessem quebrar algo sagrado, o luto de Deus encarnado. Corta para a margem do mar da Galileia. Barcos balançam suavemente. Jesus entra num deles. Os discípulos remam. Ninguém fala, apenas o som das ondas e o vento. Jesus olha para o horizonte, não para pescar peixes, mas para pescar almas. E talvez para chorar, onde só o céu e o mar podem ouvir. E os seus discípulos foram e levantaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Ouvindo-o Jesus, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E no silêncio do mar, uma promessa ecoa: o sangue dos justos não será esquecido. O sol começava a se pôr sobre as colinas da Galileia. A notícia da morte de João Batista ainda ecoava. E Jesus, ao sair do barco, viu uma multidão o aguardava. Homens, mulheres, crianças, todos famintos, não só de pão, mas de esperança. E o texto diz: e vendo a grande multidão, moveu-se de íntima compaixão por eles e curou os seus enfermos. Imagine isso no contexto do primeiro século. Roma governava com opressão. Impostos esmagavam os pobres. Fariseus e escribas impunham regras pesadas. O povo vivia cansado, sonhando com o Messias. O dia avança. A fome começa a apertar. Os discípulos se aproximam. Despede as multidões para que vão às aldeias comprar comida. Mas Jesus responde: dai-lhes vós de comer. Então Jesus levanta os olhos ao céu. Ele dá graças. Ele parte o pão. Ele entrega aos discípulos. E o impossível acontece. O pouco nas mãos dele se torna abundância. Todos comem e se saciam. E ainda sobram 12 cestos cheios. Hoje, a lição é a mesma. Deus pega o pouco que você tem e multiplica quando você entrega nas mãos dele. Nada é impossível para aquele que tem compaixão do seu povo. Se inscreva no canal Luz da Palavra Bíblica e deixe seu like para nos ajudar. Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem o mar, enquanto ele subia ao monte para orar sozinho. A noite caiu, o vento soprou forte e o barco era açoitado pelas ondas. No meio da escuridão, o medo dominava os discípulos. De repente, algo surge sobre as águas. Uma figura caminhando sobre o mar. Eles gritam apavorados: é um fantasma! Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pedro desce do barco, pisa nas águas e começa a andar. Então Jesus declara: vem, mas vou agitar as águas. Muitas vezes, quando você vem a mim, as águas se agitam.
mas eu estou no controle. Pedro sente o vento forte, o medo o toma e ele começa a afundar. Senhor, salva-me! Jesus estende a mão e o segura. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando entram no barco, o vento se acalma. Todos se prostram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ao chegarem à outra margem, multidões trazem enfermos e todos que tocam nas vestes de Jesus são curados. Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade. Ele é o Filho de Deus que domina a natureza. Se inscreva agora e ative o sininho. O próximo vídeo é Mateus 15 e você não pode perder. O canal Luz da Palavra Bíblica fala sempre de mim. Se inscreva, deixe seu like e não se esqueça do sininho. Canal Luz da Palavra Bíblica.